Olá a todos e bem-vindos ao programa de hoje. Estou acompanhado por dois dos meus analistas favoritos, Alastair Crooke e o professor Syed Marandi. Este podcast é um pouco diferente dos nossos habituais, pois estamos fazendo isso presencialmente e transmitindo diretamente do Irã, em sua capital, Teherã. Então sejam bem-vindos ambos. Brad, visito. Achei que uma boa maneira de começar a discussão seria analisar as negociações nucleares atuais entre os Estados Unidos e o Irã. Logo antes de iniciar o programa, eu disse que hoje em dia tudo parece estar conectado a tudo. Então, como podemos realmente entender as complexidades dessas discussões? Acho que você precisa separá-los em provavelmente três categorias diferentes para entender. Em primeiro lugar, há as conversas técnicas que estão em andamento. Estamos prestes a ter a quarta, eu acho, série de conversas. E, na verdade, não há nada realmente novo acontecendo nisso. De certa forma, todas as questões que surgiram, como o Irã deveria importar urânio enriquecido em vez de enriquecê-lo dentro do próprio Irã, os russos deveriam fornecer energia, por assim dizer, para a indústria iraniana. Como todas essas questões técnicas devem ser tratadas, o urânio enriquecido deveria ser exportado para a Rússia, como aconteceu no início. Todas essas questões já enfrentamos. E no momento estamos apenas girando em torno dos mesmos velhos problemas nessas conversas. Eles estão procurando uma nova forma de apresentar isso que permita ao Trump apresentar como algo diferente do antigo, por assim dizer, JCPOA, porque isso tem uma má reputação em Washington. Um JCPOA requentado do Obama receberia uma rejeição na maior parte de Washington e do Congresso e certamente em Israel. Então esse é um componente, se quiser, um compartimento desse elemento. O segundo compartimento realmente é que isso toca em uma divisão profunda dentro dos Estados Unidos. E isso é bastante complicado. Existe uma grande parcela que apoia Israel, como todos sabemos em Israel. Mas há uma parcela que chamamos de Deep State. E isso tem estruturas profundas que são intocáveis na política americana. E uma delas é o apoio a Israel. Bipartidário, não se pode discutir isso, nem mesmo em eleições presidenciais. Então esse elemento do Deep State, junto com um tipo de pensamento convencional no Pentágono que existe, por assim dizer, desde o fim da Guerra Fria. O fim da Guerra Fria foi o fim da história, o triunfo da ordem liberal. E para eles há um certo aspecto colonial nesses dois fatores. E então, o último, claro, é o próprio Israel. Netanyahu, isso tem sido uma campanha de Netanyahu e de seu pai, aliás. Mas, vindo de Netanyahu, há 25 anos, de que o Irã deve ser, por assim dizer, neutralizado. Seja no modelo líbio, onde você simplesmente arranca toda a infraestrutura de enriquecimento de urânio do Irã, deixando sem nada, vazios, e depois enfrenta seus mísseis balísticos e todo o apoio ao Hezbollah e aos outros grupos. É isso que ele gostaria de ver. Um Irã completamente neutralizado. Há também um elemento, embora não seja tão claro, que temos visto até mesmo em Witkoff, que eu considero um reflexo bastante fiel do pensamento de Trump. Em sua conversa com Tucker Carlson, ele disse, veja, sabe, todo o Oriente Médio está lentamente se normalizando com Israel. E o verdadeiro problema está no topo, com o Irã e sua ameaça existencial por meio do apoio ao Hezbollah, Hamas, Houthis, etc. Agora, se pudéssemos simplesmente nos livrar disso, ele não disse como nos livrar disso, não seria épico, seria um novo Oriente Médio. Ele não disse, mas é claro que também ficaríamos com o petróleo e o gás do Oriente Médio. Mas quero dizer, existe uma visão, se preferir. O novo Oriente Médio exige, seja lá como for alcançado, a neutralização do Irã. Bem, esse é um ótimo ponto. Não parece haver um consenso claro, nem mesmo dentro dos Estados Unidos, sobre o que eles querem. Recentemente vi Donald Trump argumentando que tem que haver o desmantelamento completo do programa nuclear do Irã.
Depois, Marco Rubio aparece e diz que precisamos limitar o enriquecimento, mas que eles ainda podem ter um programa nuclear civil. Ao mesmo tempo, estamos ouvindo agora que as discussões nucleares estão sendo vinculadas à limitação dos mísseis balísticos do Irã e também à exigência de que o Irã abandone toda a resistência, o que, acho que quem já foi ao Irã vê que isso é inviável. Mas o que você acha que os americanos realmente estão buscando? Você vê as mesmas divisões que Alastair Crooke sugeriu? Sim, eu acho que as divisões dentro dos Estados Unidos são muito importantes. E acredito que é justo dizer que as chances de sucesso não serão necessariamente muito altas por causa do que está acontecendo em Washington. Trump está constantemente mudando de posição. Em sua entrevista recente, vimos ele dizer duas coisas quase simultaneamente. Ele falou sobre acabar com todo o programa e em seguida disse: "Estou disposto a ouvir os argumentos a favor." Ou seja, ele está literalmente dizendo duas coisas ao mesmo tempo. Essas constantes reviravoltas e mudanças de opinião, na minha opinião, mostram que a situação em Washington é caótica. E não se trata apenas das negociações nucleares com o Irã, é a guerra tarifária, é a guerra comercial. Vemos os Estados Unidos mudando constantemente de posição. Na Ucrânia, vimos como Trump tinha um mandato. Ele poderia ter acabado com a guerra literalmente no primeiro dia, porque foi isso que ele prometeu durante os meses anteriores à eleição. Mas ele não fez isso. E eu acho que isso é um sinal de sua fraqueza. Então não são apenas as divisões, mas acredito que isso mostra que Trump realmente não é um presidente muito poderoso ou forte. Porque, como eu disse, ele poderia ter parado a guerra na Ucrânia literalmente dias depois de assumir o poder. Ele poderia ter dito: "Essa não é a minha guerra, essa é a guerra do Biden", como ele continua dizendo, embora saibamos que ele esteve envolvido e profundamente envolvido na criação dessa crise durante seu primeiro mandato. Mas ele poderia ter dito: "Esta não é a minha guerra. Estou encerrando e seguindo em frente para outra coisa." Mas ele não fez isso. E agora, depois de mais de 100 dias, vemos que os Estados Unidos estão começando a retomar seu apoio militar à Ucrânia. Isso, eu acho, é algo que as pessoas no Irã estão observando. Eles estão dizendo que, bem, se ele é tão fraco assim, como vai conseguir se manter firme quando se trata de negociar conosco? E ainda tem a questão das negociações sobre Gaza. Esse cessar-fogo foi dele. Não foi de Obama. Não foi de Biden, onde ele poderia dizer que era o pior acordo do mundo. Witkoff estava por trás das conversas. Ouvimos que ele deu uma bronca em Netanyahu em um sábado à tarde. Mas então, literalmente, depois que o cessar-fogo foi imposto, literalmente dias depois ou algumas semanas depois, ele falou sobre limpeza étnica e disse que os palestinos devem ser removidos. Então, a primeira, segunda e terceira fases desse cessar-fogo, que foram todas negociadas e acordadas, de repente foram todas descartadas. Então, por um lado, vemos um Trump fraco. Por outro lado, vemos um Trump que muda de opinião o tempo todo. E também vemos um Trump que não cumpre ou respeita seus próprios acordos, porque Witkoff é o homem dele. Para o lado iraniano, a questão é: qual Trump? E mesmo que Trump assine um acordo, digamos que de alguma forma um acordo seja negociado, quem garante que não vamos acordar de manhã e ver algo no Truth Social, onde Trump diz: "Não vou mais fazer isso"? Bem, eu gosto da comparação porque vemos o mesmo na Ucrânia. Trump tem dois homens. Ele tem Witkoff, que parece reconhecer as preocupações de segurança da Rússia, e tem Kellogg. Agora, com o Irã, vemos uma indecisão semelhante, eu diria. Alguns sugerem que é hora de eliminar o Irã, vendo como o principal problema, enquanto outros acham que podem fazer um acordo. Mas, dentro dessa presidência, digamos, fraca de Trump, até que ponto você vê Israel sendo capaz de influenciar, ou querendo influenciar, os Estados Unidos em direção à guerra? E você acha que eles terão sucesso nisso?
É muito mais do que indecisão na equipe de Trump. Existe indecisão, mas quando se trata das negociações na Ucrânia com a Rússia, é algo muito mais profundo. Não há uma equipe sustentada, por assim dizer, que faça o trabalho que deveria ser feito em qualquer governo profissional. Examinar os processos e elaborar uma estratégia. Não havia estratégia. Descobrimos pouco antes da eleição, ao que parece, que Kellogg apresentou sua estratégia, que era simplesmente copiar a prática coreana. Vamos fazer um cessar-fogo, discussões políticas. Depois, mais tarde, e tentou implementar a mesma coisa com a Rússia. Vamos fazer um cessar-fogo. Bem, eu estive envolvido em várias negociações de cessar-fogo. São coisas complexas de se implementar. É preciso prever o que fazer quando ele for rompido. E ele vai ser rompido. Como você vai lidar com isso? O que acontece então? Como isso vai afetar as negociações? E nada disso foi feito. Quero dizer, eles vão meio ingenuamente para Riad e acham que é só estalar os dedos e um cessar-fogo entra em vigor, e então você pressiona o Putin para fazer o mesmo. Mas ninguém ouviu o que Putin disse em 14 de janeiro do ano passado, quando fez o discurso ao Ministério das Relações Exteriores, e disse muito claramente: estas são as condições para um cessar-fogo. Isso envolve os 4 oblasts, que agora fazem parte do Estado russo. Eles não vão ser, eles têm que ser evacuados da Ucrânia. Esse é o início de um cessar-fogo. E isso foi repetido por Lavrov. O ministro das Relações Exteriores repetiu isso inúmeras vezes, parece que nunca foi ouvido. Então, quando Witkoff volta de Moscou após várias discussões pessoais, cara a cara com Putin, ele volta e relata ao Trump e diz: olha, é isso que o Putin está dizendo. Na verdade, precisamos ter um marco político primeiro, não depois, ou seja, o marco político é que traz o cessar-fogo. E então, o marco político pode ser elaborado nesse contexto posteriormente. Mas sem uma estrutura, sem um entendimento básico, você não consegue fazer isso. Então Witkoff expôs tudo isso na reunião com Trump. E o que aconteceu? Kellogg se levantou e disse: os ucranianos nunca vão aceitar isso. E o que Trump disse? Nada. Ele não respondeu. Deixou a questão em aberto e sem decisão. E esse é o problema, a falta de estratégia e a falta de respaldo. Ninguém avisou o Kellogg para pesquisar o que Putin e Lavrov têm dito sobre os termos de um cessar-fogo antes de tentarmos propor um? Ao que parece, não. Eles não fizeram isso. Ninguém disse: você precisa fazer a devida diligência. O modelo coreano é o modelo certo? Não. Isso também não foi feito. E é isso que realmente está causando o problema em Moscou. Putin gostaria de chegar a uma normalização das relações, mas nos termos certos, que seria de fato um acordo estratégico de grande escala, que poderia até incluir armas nucleares e limitações de armamentos. Qualquer coisa poderia entrar nisso. Mas é claro, não foi isso que foi colocado na mesa. E, portanto, é essa falha de Trump em realmente mostrar que tomará uma decisão quando chegar o momento e que é capaz de impô-la ou aplicá-la dentro de sua equipe e, mais importante ainda, dentro do Pentágono, onde há grandes divisões e pessoas lá que genuinamente, talvez equivocadamente, mas dentro da burocracia do Pentágono, acreditam que estão tentando salvar a América de Trump. Believe they are trying to save America from Trump. And then he has also the Europeans. E então ele também tem os europeus que estão fazendo tudo o que podem para atrapalhar Trump. Eles esperam conseguir prejudicá-lo o máximo possível e que ele fique completamente enfraquecido nas eleições de meio de mandato. Por isso, estão agindo fortemente contra ele. Putin também está esperando para ver por que Trump não diz aos europeus: saiam, isso não é da conta de vocês. Eu estou cuidando disso. E por que ele não diz a todos? E isso seria o mais importante. Ok, o cessar-fogo. Sr. Trump, se um cessar-fogo for iniciado, você vai continuar fornecendo armas, vai continuar compartilhando informações de inteligência? O Sr. Trump, o presidente Trump, nem sequer deu essas garantias de que depois de implementado o cessar-fogo não haverá fornecimento de armas, não haverá
Há compartilhamento de informações de inteligência. There won't be intelligence sharing. I mean, you can't run ceasefires in these terms. Quero dizer, você não pode implementar cessar-fogos nessas condições, em que um lado para as ações e o outro decide, sabe, vou começar a me rearmar e reunir mais informações para poder atacar a Rússia de forma mais eficaz. Esse é o problema, e é o mesmo com o Irã. Você acabou de dizer que ninguém realmente sabe qual é a posição. Ele resolveu isso. Ele tinha um membro de sua equipe, Walsh, que agora foi demitido por aparentemente seguir uma política diferente. É isso que o Washington Post descreve em seu próprio artigo, dizendo que Walsh estava tendo conversas privadas com Netanyahu sobre um ataque ao Irã, sem o conhecimento de Trump. Quem está comandando isso? E qual é a política? Quero dizer, é por isso que o Irã acha muito difícil confiar no que está acontecendo, saber se Trump está realmente sério sobre um acordo. Ele consegue vender isso em Washington, para os pró-Israel em Washington, no Congresso, na liderança institucional, no Deep State ou não. Porque disso depende se o Irã pode correr um risco. Caso contrário, por que arriscaria? Porque isso significa mais 10, 15 anos, se preferir, presos em uma prisão. Quer dizer, eles ficarão presos por sanções, por meios eletrônicos, pelo acesso ao sistema financeiro por mais 15 anos. É um custo alto. E qual é a saída? Ao final desses 10 anos, eles serão libertos da prisão? Não está claro o que acontece. Qual é a visão? Você não pode simplesmente colocar pessoas, não aprendemos nada com Gaza. Você não pode simplesmente colocar um povo em uma área cercada, sem acesso ao exterior, e dizer que é para sempre. Nada vai mudar. Você não tem nenhuma visão. Você não tem nenhuma perspectiva de libertação da prisão. É uma abordagem muito desigual para uma negociação. Bem, esse é um bom ponto. Costuma-se apontar que os Estados Unidos, assim como os europeus, parecem carecer de pensamento estratégico. Mas como Alastair sugeriu, os Estados Unidos também não parecem ser capazes de negociar, no sentido de definir um objetivo claro e encontrar uma forma de implementá-lo. Mas, considerando que não temos muita certeza do que os americanos querem ou de como conseguir isso, sobre a questão nuclear, o que você acha que o Irã está disposto a ceder? Ou qual seria o ponto de encontro? Porque se a questão fosse não ter armas nucleares, então o Irã disse, sabe, não vamos ter armas nucleares e podemos ter essas inspeções, como concordamos no JCPOA. Mas dado que há todas essas outras novas exigências, que ainda não estão claras, qual é a posição do Irã? Claro, você não vai revelar todas as suas cartas agora, mas você vê o Irã disposto a ir até certo ponto para evitar um conflito. Ou há preocupações de que o Irã possa encorajar os Estados Unidos se ceder demais? Bem, obviamente, eu não sei qual é a estratégia dos iranianos na mesa de negociações. Mas o que o Alastair estava sugerindo, eu acho, é um problema fundamental nos Estados Unidos. E esse é de natureza ideológica. Os Estados Unidos, na minha opinião, se veem como um Estado excepcional. Os europeus, à sua maneira, esse eurocentrismo, lhes confere direitos e privilégios especiais, e eles se consideram mais civilizados em sua própria visão de mundo. Portanto, isso torna quase impossível para eles cederem qualquer coisa aos bárbaros, aos não civilizados, ao outro, seja a Rússia ou o Irã. Lembro que, quando a guerra por procuração na Ucrânia começou, acho que foi o Wall Street Journal que colocou uma foto do presidente Putin na capa e disse algo como: a Rússia retorna às suas raízes asiáticas. E ele estava vestindo uma armadura mongol. Basicamente, agora os russos são mongóis. E os mongóis fazem parte, é claro, dessa narrativa orientalista de violência e barbárie. Então acho que quando eles têm essa visão de mundo, torna-se literalmente impossível para eles cederem qualquer coisa. Porque ceder significa uma derrota para a civilização, para o que é certo, justo, superior. E agora estamos vendo o próprio Trump recuando na Ucrânia, voltando para onde Biden estava. Ele entrou, criticou os europeus,
Basicamente disse que não era da conta deles, mas manteve Kellogg. E Kellogg, o tempo todo, tem falado como se fizesse parte do governo Biden. Gradualmente, estamos vendo Trump se parecer cada vez mais com Biden. Neste momento, ele não é a mesma pessoa que era há 100 dias quando falava sobre a Ucrânia. Então, como o Irã pode sequer colocar algo na mesa? Porque você não sabe o que o outro lado vai fazer. Talvez amanhã, Trump tome uma direção completamente diferente. Olhe para o Iêmen. Ele decidiu atacar o Iêmen e derrotar o Ansarullah. O que aconteceu? De repente, na noite passada, descobrimos que ele aceitou um cessar-fogo. Ele fabricou a realidade do cessar-fogo. Apresentou como se o Ansarullah tivesse capitulado. Acho que ele usou esse termo. Ele mudou completamente. E agora acho que isso está parcialmente ligado à sua viagem à região. Acho que também é parcialmente porque eles perderam 3 F-18, mais de 20 drones muito caros. Eles têm gastado muito dinheiro e fracassaram. E eles só mataram civis inocentes. Então ele não obteve resultados. Mas isso significa que esse cessar-fogo vai se manter? Talvez daqui a 2 semanas, depois que ele sair da região, ele reinicie essa guerra. Esse é o problema que temos com Trump. A guerra comercial. Agora mesmo as tarifas subiram para 140% ou 150%. Nem os economistas, nem os empresários nos Estados Unidos sabem o que vai acontecer. Muitos produtos que estão na China estão nos navios, esperando para ver o que vai acontecer. Essa indecisão de uma pessoa que é empresário é totalmente destrutiva. Mas ele não está tomando decisões. Não está seguindo em uma direção específica. Então, levando tudo isso em consideração, acho que para os iranianos, a questão não é o que podemos colocar na mesa. A questão é o que podemos colocar na mesa que não volte para nos assombrar, porque não podemos confiar nele. Então, digamos que algum elemento do programa nuclear eles decidam deixar de lado, cuja reversão seria cara e demorada. Então o Irã deixa isso de lado, só como exemplo. E aí o Trump decide, 2 semanas depois, que não quer mais esse acordo. O programa nuclear iraniano é prejudicado, e eles não recebem nada em troca. E além disso, o fato é que as sanções não vão desaparecer. Essa situação de que o Alastair está falando, com ou sem um acordo nuclear, os americanos não vão remover a maior parte das sanções. A maioria delas depende do Congresso, e o Congresso não vai remover essas sanções, assim como acontece com a Rússia. A maior parte das sanções contra a Rússia nunca vai ser retirada. Simplesmente não é assim que o Congresso funciona. Quando Nelson Mandela estava na prisão, ele era considerado um terrorista segundo a lei dos Estados Unidos, assim como o ANC. Ele foi libertado da prisão. Ainda era considerado um terrorista. Tornou-se presidente. Ainda era considerado um terrorista. Aposentou-se da política. Ainda era considerado um terrorista. Acho que foi em 2009 ou 2010 que finalmente o retiraram das listas de terroristas nos Estados Unidos. É assim que o Congresso funciona. Então, não acho que haja muito que Trump possa oferecer, por um lado. E o que o Irã coloca na mesa? E como não está claro para onde Trump vai amanhã, aquilo que os iranianos podem colocar na mesa precisa ser muito limitado, porque eles não querem fazer um acordo que volte para assombrá-los. É muito difícil. Sinto que os negociadores iranianos realmente não podem contar com nada vindo de Washington nessas circunstâncias. É interessante que o governo Trump faça isso de forma deliberada. Eles realmente disseram várias vezes que ter incerteza estratégica é algo bom, porque seus oponentes não saberão o que esperar. Mas isso pode ser bom em negociações, quando você está vendendo imóveis, mas na política é bastante destrutivo. Com as tarifas, nenhum dos seus produtores domésticos vai fazer investimentos significativos se não souberem o que está por vir. Sabe, daqui a 5 ou 10 anos, ou até mesmo em 20 minutos com o Trump. E acho que é o mesmo com essas guerras, tentando negociar, seja o conflito com o Irã ou a guerra propriamente dita com a Rússia.
Eu acho que isso não é incerteza. Acho que eles retratam dessa forma. Você sabe, a arte da negociação. Mas na realidade, acho que isso é apenas caos. Nem dente, Timothy. Sim. Bem, as guias suins realmente se tortuos tuenes. I'd just like to say something about that. Alastair, eu só gostaria de dizer algo sobre isso porque acho importante. Sei que o Trump está sendo amplamente criticado em todos os lugares por causa do caos. Mas em termos da situação econômica, realmente acho que ele tinha um plano, não um plano, uma visão, de que os Estados Unidos precisam de um reequilíbrio econômico. Na verdade, isso não era apenas necessário. Era inevitável, porque o país estava a caminho de uma falência lenta e gradual ou de uma falência rápida. E eu sei que havia uma equipe trabalhando nisso, Vult e outras pessoas, que foi o ex-chefe do escritório de gestão orçamentária, vinham trabalhando nisso há algum tempo. Isso não significa que vai dar certo ou que seja o plano certo. Existem muitas opiniões diferentes sobre isso, mas ainda assim havia uma visão e havia pessoas que estavam observando, trabalhando nisso e pensando de forma muito cuidadosa. Em relação à política externa, agora chegamos ao ponto em que ele tem uma equipe dividida. Então, quem está negociando com a Rússia? Quero dizer, Trump envia uma mensagem para Putin através de Witkoff, e então, como dizem os russos, o Sr. Putin envia uma mensagem de volta através de Witkoff. Não é uma maneira muito boa de gerenciar decisões estratégicas complexas em algo como Rússia ou Irã. Portanto, a política externa é diferente nesse caso da política interna, onde acho que Trump se sente mais seguro e confiante de que tem ideias. Ele tem ideias sobre tarifas, ele tem essas ideias há 40 anos ou mais e as desenvolveu ao longo do tempo. Em política externa ele é fraco, quero dizer, o histórico dele é, se você quiser, dos círculos de Nova York, e especialmente dos círculos associados a Israel em Nova York. Witkoff não tem experiência na região. Ele é um homem do setor imobiliário. Ele é obviamente inteligente, ele é obviamente capaz. Mas sabe, você precisa de alguém na sua equipe. Você precisa de uma equipe que realmente... O JCPO é um processo extremamente complexo. Você não pode simplesmente entrar no meio dele, pegar alguns pontos e dizer que isso é novo, porque tudo isso já foi feito antes. E a menos que você saiba disso e como funcionou, não tem como levar adiante. Então, novamente, há uma diferença entre as políticas internas dele e as outras. E a prioridade dele é a política econômica interna, não a política externa, porque foi para isso que o mandato foi dado. Era sobre trazer empregos de volta para a América. A ideia de que ele é um homem de paz, quero dizer, tenho certeza de que isso agradou. Parte de sua base não quer guerras intermináveis, não quer guerra com o Irã. Os populistas não querem. Algumas pessoas começaram a se manifestar sobre isso e a dizer isso. Eles também não confiam na forma como estão lidando com a Rússia. Então, dentro da ala populista, há uma certa resistência surgindo. E um fator em tudo isso é que a confiança em Israel tem caído drasticamente. As pesquisas mostraram que mesmo entre essa geração, especialmente entre os jovens, as coisas mudaram. Mas mesmo entre a geração mais velha, que assistiu ao filme Êxodo e é pró-Israel, mesmo para eles, o que vem em Gaza é insuportável. E isso está mudando. Será suficiente para provocar uma mudança fundamental no paradigma em relação ao Irã, afastando-se da ideia de cerco, de que o Irã pode simplesmente ser mantido contido em um cerco agora e para sempre, como Israel gostaria, ou neutralizado. Temos que esperar para ver. Mas a questão é que não se trata de enriquecimento a 3,67% ou a 20%. Trata-se de qual é o equilíbrio de poder em Washington e se Trump é capaz, se quiser, de levar isso a uma normalização ou não. As questões econômicas internas, eu até tenho certa empatia nesse ponto,
porque todo mundo parece reconhecer que as coisas estavam indo na direção errada, mas ninguém quer uma ruptura com o status quo. Mas quero perguntar sobre a questão da política externa. Esse é outro ponto interessante de comparação entre Rússia e Irã. Ou seja, nem sempre se tem a impressão de que Trump está disposto a levar em consideração as preocupações de segurança do adversário. Quero dizer, ambos, como argumentou Alastair Crooke, muitas pessoas estão despertando agora para o que está acontecendo em Gaza. Mas ainda assim, ninguém quer abordar as reais queixas do Irã. Ninguém quer discutir o que foi feito ao Irã nos últimos, especialmente nos últimos 45 anos. Estamos olhando muito mais para trás. 1953. Ninguém quer falar sobre a Síria, Gaza, o que está acontecendo no Iêmen. Vemos algo semelhante com a Rússia. Ninguém quer discutir se foi ou não uma boa ideia para a arquitetura de segurança europeia avançar gradualmente a OTAN em direção às fronteiras russas. Ainda assim, parece que em todas as negociações, o que os Estados Unidos estão dispostos a oferecer em troca é talvez algum alívio de sanções, que provavelmente nem vai acontecer. Então, pararemos de te punir se você fizer o que mandamos. Como você explica essa falta de reconhecimento das preocupações de segurança dos adversários? Isso é apenas ignorância ou é um impulso hegemônico de que não nos importamos com o que os outros querem? Como você interpreta isso? A arrogância do poder. Acho que em grande parte, como disse antes, é ideológico. Mas também acho que eles ainda estão presos ao passado. Acho que essas pessoas ainda veem o mundo como era nos anos 1990, há 3 décadas. O fim da história, como Alastair mencionou brevemente antes. E eles não conseguem reconhecer, não reconhecem, o quão rápido o mundo está mudando. Então Alastair estava falando sobre colocar as pessoas em uma caixa. Colocar o Irã em uma caixa, colocar Gaza em uma caixa, sufocando as pessoas. Mas o que os Estados Unidos fizeram? Porque não estão dispostos nem mesmo a fazer concessões para... Agora eles têm vários problemas. Deixando de lado as questões internas, tem a Rússia, tem o Irã, tem a China, além de outros problemas. Irã significando Ásia Ocidental, a resistência. Iran meaning West Asia, the resistance. It's unwilling to even Ele não está disposto, nem mesmo a fazer sacrifícios ou concessões em relação a um desses 3, para aumentar a pressão sobre os outros 2. Você pensaria que Trump, se quisesse aumentar a pressão sobre o eixo da resistência e sobre o Irã, estaria altamente motivado a buscar algum tipo de reaproximação com a Rússia, ou pelo menos a aliviar as tensões, a fazer as concessões que a Rússia exige para encerrar isso, para que pudesse focar no Irã e na China, ou vice-versa. Mas ele não faz isso. Ele, ao mesmo tempo, não está disposto a recuar, seja porque é fraco, seja porque não sabemos quem Trump realmente é. Eu não sei o que ele vai dizer amanhã sobre qualquer uma dessas questões. Mas seja por fraqueza, seja por pressão, seja porque as pessoas ao redor dele estão divididas, tudo isso junto significa que ele não consegue tomar essas decisões. Ele não está disposto a fazer isso. E eu acho que é porque os Estados Unidos simplesmente não querem ceder espaço. Mesmo que o secretário de Estado dos Estados Unidos tenha falado recentemente sobre uma ordem multipolar, seja lá o que isso signifique, não acho que ele realmente acredite nisso. É só da boca para fora. Mas no fim das contas, é a América. O Trump até disse, não vi isso pessoalmente, mas aparentemente ele disse que está meio que governando o mundo e gosta disso. Eles veem dessa forma, mesmo que não acreditem de verdade. Eles dizem isso uns aos outros. A mídia diz isso. É repetido. É uma câmara de eco. E talvez eu esteja dentro dessa câmara de eco. Talvez eu mesmo não acredite de verdade, mas é o que todo mundo está dizendo. Então eu acabo repetindo as mesmas afirmações. Pelo menos é assim que eu vejo. Bem, sim, nesse sentido, devemos encerrar por aqui. Mas quero agradecer aos meus convidados, Alastair Crooke e o professor Syed Marandi, porque esse é um tema muito importante. Poderíamos ter passado o programa inteiro apenas discutindo as negociações com a China. Mas parece haver um tema comum aqui. Uma incapacidade,
ou pelo menos uma dificuldade, de negociar com adversários-chave à medida que eles transitam para um mundo multipolar, ao mesmo tempo em que não querem ver seus oponentes como iguais. Então, obrigado aos meus convidados e obrigado a você que nos assistiu. Thank you to my guests and thank you for watching. Thank you.